Saudação e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra e fazer a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o conheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a seu respeito. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?"
Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, nesta quarta-feira das oitavas da Páscoa, o Evangelho de hoje traz para nós o relato dos discípulos de Emaús. Enquanto caminhavam pelo caminho, voltando para Emaús, ali Jesus começa a caminhar com eles. Eles vão falando de Jesus, do que havia acontecido, e Jesus ele faz de conta que não sabia o que havia acontecido. E eles contam a Jesus a seu modo, afirmando que os chefes deles e os seus sumos sacerdotes entregaram Jesus às autoridades para ser condenado. E Jesus foi crucificado. Então, Jesus ele vai chamar a atenção deles, nem mesmo chamando a atenção como sois lentos para entender as Escrituras. Desde os profetas, Moisés falava a respeito do Cristo, que ele devia sofrer e que devia ressuscitar ao terceiro dia. E nem isso serviu para que compreendessem que ali era o próprio Jesus. Então Jesus, quando entram para o povoado, Jesus faz de conta que ia mais adiante e eles convidam: fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite vem chegando. Então, quando sentam à mesa, vão fazer a refeição, Jesus ele toma o pão, abençoa-lhes e distribuía. Neste momento, os olhos deles se abrem e eles reconheceram Jesus. Nesse mesmo instante, Jesus desapareceu. E aí eles vão dizer que não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras pelo caminho. Então tudo isso é retomado. O que nós compreendemos deste Santo Evangelho, desta meditação de hoje, é que os dois voltaram a Jerusalém para junto dos 11 e ali encontraram também um relato que Jesus já havia ressuscitado e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. É no partir do pão que o cristão se reconhece. Então, o que fica para nós aqui é que
É no partir do pão que o cristão se reconhece. Todo aquele que se diz cristão, mas está distanciado da Sagrada Eucaristia, pertence a milhares de seitas que não vivem a Sagrada Eucaristia. Esses são mentirosos, porque o cristão, ele se reconhece e se reconhece Jesus como seu Senhor no partir do pão, no momento da Sagrada Eucaristia, que foi um gesto que Jesus realizou a sua última ceia, dando aos seus discípulos e dizendo que o pão é o seu próprio corpo e o vinho é o seu próprio sangue. Então, São Paulo relata este dado como o mais antigo relato na carta aos Coríntios. O que recebi do Senhor vou lhes transmitir. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai, este é o meu corpo que será entregue por vós. Depois que acabaram a ceia, também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança em meu sangue, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Então, quando nós olhamos para este Santo Evangelho, nós vamos compreender aqui que o cristão, ele se encontra e se reconhece com aquele que o redimiu no partir do pão, no vivenciar a Santíssima Eucaristia. Então, meus amados, que tenhamos nós a Santíssima Eucaristia como fonte de vida, fonte de graça, fonte de salvação para cada um de nós. A Santíssima Eucaristia é dom que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos concede, Ele nos dá como prêmio de nossa salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Vamos então, neste momento, com todas as pessoas que pedem as nossas orações, com todos aqueles que sofrem, aqueles que estão nos leitos de hospitais, UTIs, aqueles que estão com problemas físicos, psíquicos, emocionais, espirituais, pedir que o Senhor bondoso envolva-os de bênçãos, de graças, de libertação e de salvação. Rezar também pela nossa casa, por cada um de nós, para que o Senhor nos conceda força e fé forte para perseverar na caminhada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus derrame graças e bênçãos em vossas vidas, envolva-vos com as bênçãos dos céus, concedendo a todos proteção, paz, graça, bênção, libertação e salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja e guarde. Ficai em paz.